cresce, ela precisa crescer. E eu louvo a Deus porque a família do Senhor Jesus tem crescido aqui nessa região, neste bairro, porque aqui tem homens de Deus, aqui tem profetas de Deus, tem profetisas de Deus, né? Pessoas que não têm negado o ide do Senhor. E a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. E nós estamos vendo aí o que Deus está realizando aqui neste lugar. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque a alegria é nossa, mas a honra, a glória é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer nessa noite uma mensagem simples, porque Deus já falou conosco muito neste lugar. Vamos ler em Atos capítulo 3, uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Atos capítulo 3. Eu quero dizer para os irmãos que eu estava em missão em São Paulo, aonde nós estivemos ali lançando mais uma pedra fundamental, ali instalando uma igreja. E eu me lembrei, né, do meu amigo, do meu companheiro, pastor Fabiano, pastor Leones. E através de uma rede social encontramos a Bianca. E através dela, né, podemos refazer esse contato com o pastor. Aí o pastor me ligou, eu estava em São Paulo. Eu me senti muito feliz. Aí quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele de novo. Falou, pastor, eu estou aqui. Tipo assim, me convida, né? Me convida. Então, irmãos, eu me sinto muito feliz por estar aqui nesta noite. Atos capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir a esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, queridos? Feche os teus olhos um instante. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te glorificar, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, maravilhosa, o qual o Senhor me concede, de estar mais uma vez reunidos com esses companheiros, com esses irmãos, com a tua noiva, com a tua igreja, Senhor. Senhor, eu sei que todos que aqui se encontram não estão aqui, ó Deus, para ouvir
que pedimos ou pensamos. Então fala conosco, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém? Não podeis tomar assento, queridos, vou ser breve, não vou ser cansativo, mas eu quero fazer uma pequena exposição da palavra de Deus, uma história muito conhecida, muito linda, mas eu quero trilhar no tema que diz o seguinte: mendigando ao lado da fortuna. Era isso que estava acontecendo com aquele homem que desde nascença, ele nasceu coxo, e ele estava mendigando ao lado de uma fortuna, ao lado de uma porta chamada Formosa. E o que era essa porta? A porta, como diz o nome, ela era formosa. Ela fazia parte de um conjunto de 12 portas entre os muros de Jerusalém. Preste atenção nisso. E essa porta, segundo historiadores, ela tinha 25 metros de altura e 21 metros de largura. E ela era toda adornada de ouro e de prata. E era necessário pelo menos 20 homens para abrir e fechar aquela porta. Era a porta principal entre os muros, que dava acesso ao templo. Um verdadeiro contraste daquele que estava a mendigar ao lado daquela porta. Um homem marcado pela dor, pela angústia de não poder adentrar pelaquela porta. Os moradores de Jerusalém preferiam entrar por aquela porta, porque era uma porta linda, bonita. E sabendo que as pessoas passavam por ali, então ele era colocado ali para pedir esmola. Ao lado de uma grande fortuna estava um homem miserável, pobre, sofrendo, porque ele era excluído, ele não podia passar por aquela porta, porque segundo a lei judaica, pessoas que nascessem com deficiência,
ficava ali, pedindo resto, pedindo esmola. Olha, pastor, eu vejo Deus livrando do cativeiro nessa noite. Porque Deus que nós servimos, Ele é o maior interessado em mudar histórias nessa noite. A Bíblia diz no Salmo 103, e no versículo 13, diz assim: como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. No verso 14 diz o seguinte: Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Deus sabe que o pastor César Paulo não vale nada. Deus sabe que eu sou pó. Eu estou condicionado a descer, a cair a qualquer momento. Mas você sabe o que está escrito no verso 19 do Salmo 103? Que Deus estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre todas as coisas. Isso significa, queridos, que Deus, mesmo sabendo da minha estrutura, mesmo sabendo da minha condição, mesmo sabendo das minhas impossibilidades, das minhas deficiências, Ele se compadece de mim, porque está escrito que o pai se compadece dos seus filhos. E se um pai natural se compadece de um filho, muito mais Deus se compadece daqueles que o temem. E essas deficiências que têm te impedido você adentrar a sala do trono, hoje vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Essas deficiências, esses problemas que vêm sobre você com uma corrente de água, arrebentando tudo, frustrando os teus projetos, os teus sonhos. Hoje você vai ser confrontado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem transforma. Talvez muitos vieram para obter alguma coisa pequena, mas Deus não quer te dar coisa pequena. Aquele homem queria uma coisa pequena, queria uma esmola, mas Pedro e João disseram assim: olha para nós não temos isso, mas nós temos a palavra, nós temos Jesus, e é no nome de Jesus Cristo que eu te digo: levanta e anda agora, levanta e anda, seja curado agora, seja liberto agora, seja curado agora. Hoje você que estava à beira do caminho, você que estava prostrado, eu digo, você que estava prostrado, estava hoje, porque o poder da palavra te liberta, o poder da palavra te transforma. Enquanto você queria uma coisa, Deus hoje te preparou surpresa. Ele disse a você: aquilo que você, meu irmão, não podia fazer, você vai fazer para a minha glória e para o meu amor. Oh, glória. Como é bom, né? É bom o poder da palavra. Quando nós usamos assim, quando nós falamos assim, ó, em nome de Jesus, nós estamos usando a autoridade da palavra. É como o pastor que disse: estou muito feliz, né? Eu até pensei que era o pastor. Meu Deus. Como dizer, o poder da palavra. Profetiza. Quando ele diz assim: profetiza para o teu irmão. É para profetizar mesmo, queridos.
Aleluia. Eu sempre digo isso, a vida do ser humano não consiste apenas no material. Deus quer nos dar muito mais. Talvez você espera uma coisa e Deus vai te surpreender com coisas maiores ainda. Amém? Eu só vim trazer essa mensagem, pastor. Dizer assim que Deus ele vai levantar muitos. Muitos que se achava impossibilitado de ser um dos tais. Porque você não é qualquer pessoa. Eu vou morrer dizendo isso, pregando isso. Deus é um Deus de oportunidades. Eu prego isso por todo o Brasil onde eu passo. Deus é um Deus de oportunidades. Ouça a terra, Deus é um Deus de oportunidade. Profetas que estão na caverna, no porão de navios, no deserto, debaixo de um cedro, que antes fazia, acontecia. Levanta agora e anda em nome de Jesus. Levanta! Amém? Eu quero fazer esse convite para você. Você que estava aí, parado, se achando Zé Ninguém da vida, eu quero te convidar a você a abrir o seu coração agora. Recebe o Senhor Jesus. Retorne à casa do Pai. Jesus é o maior tesouro, amados. Maior do que todo ouro, toda prata, todos recursos que o mundo tem. Jesus é maior do que isso. Faça parte do reino de Deus. Você sabe como você é conhecido na Bíblia? Você é conhecido na Bíblia como a nação santa. Você é conhecido na Bíblia como a geração eleita. Você é conhecido na Bíblia como um sacerdócio real. Você é conhecido na Bíblia como plantações do Senhor, como lavouras de Deus. Você é conhecido na Bíblia, você sabe como? Como templos do Espírito Santo. Você é conhecido na Bíblia como um embaixador do céu. Ministros de Cristo. Você é conhecido na Bíblia, amados, como as primícias. Você não é qualquer um. Então não deixe essas pequenas coisas lhe impedir. Deus te dá aquilo que você precisa. Então eu te convido agora, em nome de Jesus, levante a tua mão, você que está parado. Volte agora para Jesus. Os dias são maus, amados. A gente projeta uma coisa, mas a última palavra é de Deus. Tiago 4,13 fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. O homem que diz que vai, faz e acontece, vai viajar, vai comprar, vai negociar, mas se ele colocar Jesus na frente, ele não faz nada. Você sabe por quê? Porque nós somos como um vapor que aparece por um momento e logo se desvanece. Não tem muito tempo atrás eu estava num trabalho ajudando um filho de Deus a levantar
talvez muitos me viram na tribuna. Mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A realidade é essa. E eu estava morando naquela casa que eu reformei. É nessa casa onde Deus o recolheu que eu moro hoje, eu me resido hoje. Porque antes dele cair lá de cima, ele profetizou: eu vou construir o terceiro andar e você vai morar aqui no segundo. E você só vai sair daqui para a sua casa própria. Daqui a pouco ele cai lá de cima, morte instantânea. A terceira casa foi impedida de ser realizada e eu acabei ficando morando no segundo andar até hoje. Estou lá.
lar, na família, na vida sentimental. O Senhor já entrou com a providência, Pai. Abençoa também o pastor Fabiano, o pastor Leones, a diretoria desse ministério, as irmãs, cada membro deste corpo, e que cresça cada dia mais, ó Deus. Em nome de Jesus. Porque essa igreja está assentada, fundamentada na rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em nome de